E aí, professor, tudo bem? Esse vídeo é para você, professor. Esse vídeo é para você que quer desenvolver aulas dinâmicas, aulas lúdicas e aulas mágicas. Você que quer ser um professor 4.0, você que quer levar a tecnologia para a sua sala de aula e quem sabe para toda a escola, transformando-a em uma escola 4.0. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre como motivar os alunos e melhorar o processo de aprendizagem. A pergunta é: qual é o processo metodológico, pedagógico que você utiliza dentro da sua sala de aula? Isso é muito importante. Isso faz com que o professor tenha resultados incríveis dentro da sala de aula. Primeiro ponto: tecnologia na sala de aula é uma aliada ou inimiga? É impossível ignorar a tecnologia na sala de aula, dentro da sala de aula. Logo, se o professor fizer isso, ele não terá alunos motivados. Portanto, é preciso usar a tecnologia e reformular o método de ensino. Não importa se você é professor de ensino fundamental, médio ou técnico, você precisa levar a tecnologia para dentro da sua sala de aula. Você precisa fazer com que o mundo digital que está aí, ele seja conhecido pelos seus alunos. Você precisa usar, por exemplo, os celulares dos seus alunos para ser um aliado no seu processo de ensino. Você não pode dizer assim: agora ninguém mexe no celular durante a minha aula. Não. Pelo contrário, faça com que eles usem o celular. Hoje em dia todo mundo tem internet, basicamente quase todo mundo tem internet no celular. Faça com que ele pesquise no celular dele. Desenvolva atividades com aplicativos de celulares. Use a tecnologia. Eu mesmo uso na minha sala de aula. Eu faço prova, faço tudo. Olha, pode pesquisar aí. Pesquise à vontade. Sabe por quê? A informação está à disposição. Eles precisam saber usar a tecnologia. Tá certo? Então é muito importante você usar como uma aliada dentro da sua sala de aula para que o aluno possa pesquisar e desenvolver atividades práticas dentro da sua sala de aula. Processo de aprendizagem. O professor não pode focar no resultado neste processo, pois a pressão externa já é muito grande. O educador deve avaliar o caminho percorrido pelo aluno e não apenas a nota. Eu estou fazendo isso. No meu processo de aprendizagem, não é? Durante a aula mágica, eu estou fazendo com que o aluno ele seja avaliado durante o desenvolvimento dos projetos com Arduino. Então, durante o desenvolvimento dos projetos com Arduino, eu já vou avaliando ele. Há algum vídeo aqui atrás eu falei que tem um aluno que nem terminou a disciplina, eu já dei nota 10 para ele. Por quê? Porque ele já alcançou o desempenho esperado. Na verdade, ele alcançou além do esperado. Então, eu avalio a trajetória do aluno e não apenas um processo de uma nota onde o aluno pode estar com dor de cabeça, ele pode ter tido um problema na família, ele pode ter chegado atrasado, ele pode estar com problemas ali em casa e fazer uma prova ruim. Não, avalie o processo. E a melhor forma de você avaliar o processo do aluno é desenvolvendo projetos com Arduino. Por quê? Porque desenvolvendo projetos, você está avaliando a parte prática, a parte ali de funcionamento do projeto, a parte teórica que está por trás do projeto, e ele vai desenvolvendo e ele vai sendo avaliado. Então isso é muito importante você fazer isso. Interesse e perfis dos alunos. Cada aluno tem um perfil. Cada aluno tem um perfil diferente. Comportamento, temperamento, habilidades, interesses. Logo, o professor precisa ter um diálogo aberto com os alunos e deixar as aulas cada vez mais personalizadas. Eu já falei sobre isso, mas essa questão de personalizar a aula é muito interessante. Quando você desenvolve uma aula mágica, uma aula lúdica, uma aula dinâmica, projetos com Arduino, projetos de internet das coisas, inteligência artificial robótica, você consegue aplicar aquele projeto para uma situação específica do aluno. E com isso, você personaliza o projeto. Então você faz um projeto específico para aquele aluno. É muito interessante você fazer isso. E
somente a aula mágica, somente a aula com projetos com Arduino, somente você desenvolvendo projetos com Arduino você consegue fazer isso. Por quê? Porque através da programação você pode adaptar para um ou para o outro aluno. Então é muito importante você entender como é cada aluno. Não trate todo mundo da mesma forma. Personalize projetos com Arduino para cada aluno, beleza? Metodologias mágicas. Usar metodologias ativas de aprendizagem como gamificação, ambientes virtuais e ferramentas que tornem o aluno protagonista da aula, tornam a chance de ter uma classe mais motivada. Então eu faço isso. Eu desenvolvo projetos, uso ferramentas tecnológicas e o aluno ele é avaliado de acordo com o desenvolvimento daquela ferramenta, não é? Então, as metodologias com Arduino, metodologias que usam ferramentas tecnológicas, eles são muito interessantes. Gamificação é muito interessante também. Então, por exemplo, à medida que ele vai desafiando ali naquele projeto, ele vai ganhando pontos, tá bom? Então não é uma prova de papel que ele vai... Não, ele vai durante a disciplina galgando níveis, tá certo? Então a ideia é essa. E o professor está avaliando ali minuto a minuto. E eu acho até mais eficiente, porque às vezes o aluno não se dedica à disciplina toda, chega lá, tira uma nota boa, ele não teve dedicação, tem um aspecto comportamental, né? É mais importante que o aspecto técnico. É um aluno às vezes que não tem compromisso, às vezes é um aluno que bagunça dentro da sala de aula, e você vai dar 10 para ele. Enquanto tem um aluno ali que todas as aulas se dedica, todas as aulas faz atividades, ele está se dedicando, mas ele tirou uma nota ruim na prova e você dá 0 para ele. Então isso é muito importante, você utilizar projetos com Arduino para avaliar de forma mais eficiente os seus alunos, beleza? Ferramentas digitais. Use estas ferramentas para investir na sua sala de aula. Tem ferramentas digitais em todo lugar. Nos celulares, smartphone, você pode pedir para que os seus alunos façam download de aplicativos, tá certo? Projetos com Arduino, ó. Isso aqui são tudo projetos, né, componentes eletrônicos que você pode utilizar dentro da sua sala de aula e montar projetos bem lúdicos, bem diferentes, tá? Então eu tenho vários projetos aqui, né? Ó, não sei se você vai conseguir ver, ó, mas isso aqui é tudo componentes eletrônicos, né? Aqui, por exemplo, é um robô, né, com inteligência artificial que eu demonstro nas aulas inaugurais. Enfim, tem bastante coisa que você pode desenvolver nesse mundo digital e levar para a sua sala de aula. Tem sites que você pode estar desenvolvendo atividades diferentes. Enfim, tem muita ferramenta que você pode usar na sua sala de aula, mas não tem como fugir. Não adianta fugir. Estamos no século XXI, 2022, e depois do processo de isolamento que nós passamos, não tem como fugir mesmo. Você precisa usar as ferramentas digitais dentro da sua sala de aula. Relação aluno-professor. O professor deve ser uma referência positiva para o aluno, para que este tenha a abertura de se chegar ao professor para tirar suas dúvidas. Então, assim, é muito importante você conversar com cada aluno, né? Eu mesmo converso com cada aluno. Terminou a aula, fulano, vem cá, quero conversar contigo. Por quê? Porque é muito importante o professor, ele enxergar o aluno não apenas como um número, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. O professor deve enxergar cada aluno como um ser humano. E de fato ele é um ser humano. Você não pode enxergar o aluno como um sistema de controle de frequência do aluno enxerga. Que enxerga o aluno como o quê? Um dado, uma informação, um número. Não. Um aluno é um ser humano. Então você precisa conversar com ele. Essa relação precisa ser aberta para que você possa conversar. E quando você desenvolve aulas mágicas, aulas dinâmicas, aulas lúdicas, quando você desenvolve projetos com Arduino, é mais fácil. Por quê? Porque você desenvolve o projeto e o aluno pergunta: professor, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Como é que monta esse componente? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Como é que carrega esse código? Então, é mais fácil dessa relação acontecer. Por quê? Porque você vai dar algo prático para o aluno fazer, e o projeto com Arduino é um início, é a abertura dessa relação que o aluno vai ter com o professor. Então, você quer ter uma relação mais aberta com o seu aluno, professor? Desenvolva projetos com Arduino com ele. Feedback.
O professor deve ouvir os seus alunos para aumentar a sua performance dentro da sala de aula. É muito importante o feedback. É muito importante você, depois que você teve essa relação com o aluno, depois que você conversou com o seu aluno, você chegar para cada aluno e perguntar: olha, como é que minha aula ela está sendo dada? Você está gostando? Pergunta para ele: o que é que eu posso melhorar como professor? E pode ter certeza que o aluno ele vai gostar. Eu fiz isso, né? Eu tinha dado 5 aulas e eu percebi que alguns alunos não estavam gostando. Eu disse: pessoal, o que vocês querem? E teve 4 pessoas que falaram ali e eu mudei o meu método de ministrar aulas. Então é muito importante o professor ouvir seu aluno. E professor, me escute nesse momento. Eu estou dando feedback para você. Desenvolva projetos com Arduino. Leve tecnologias para a sua sala de aula. Leve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Desenvolva uma aula mágica, uma aula lúdica, uma aula dinâmica dentro da sua sala de aula. Aprenda a fazer isso. Seja um professor atualizado, um professor tecnológico, um professor 4.0. Seja um professor de fato do presente. Eu não vou dizer do futuro, porque a tecnologia já está dentro da sala de aula. Saia do passado, professor. Muitos professores estão no passado, beleza? Então eu recomendo fortemente que você se atualize. E se atualizando, você ministra uma aula mágica. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu te espero, professor, no próximo vídeo.